muito bem-vinda à live Café com Terapia. Hoje com um tema muito especial, vai ser um bate-papo muito gostoso, muito prático, porque eu vou trazer muitos exemplos práticos que vocês vão sentir na pele aí, né? Vão vivenciar e entender muito sobre descongelamento emocional. Para falarmos de descongelamento emocional, a gente precisa falar o que é congelamento emocional. E aí, então, vamos evoluir nesse bate-papo para o descongelamento emocional, que tem uma relação direta com a cura da criança interior. Muito legal, né? Então, se você está aqui ao vivo agora, aproveita para compartilhar essa live com todas as pessoas que você conhece que têm alguma trava, que se sentem travadas, bloqueadas, né? Que acham que podem mais, mas por algum motivo se sentem travadas. Isso, gente, em qualquer área da vida, tá? Pode ser na vida pessoal, profissional, relacionamento, maternidade, qualquer área da vida. A sua trava, ela pode estar lá atrás. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Se você está assistindo a gravação dessa live, pode chegar para frente aí um pouquinho, uns 5 minutinhos, que é o tempo da minha audiência chegar. E quem tá aqui ao vivo, aproveita para disparar aviãozinho aí. Eu vou fixar aqui um comentário. Ei, Tereza, seja bem-vinda! Vou fixar aqui um comentário com o título desse nosso encontro, né? Vai ser um bate-papo muito bacana. E eu espero contribuir um pouquinho aí com vocês, né? Com esse conhecimento todo desse universo do descongelamento emocional. E, gente, eu já quero compartilhar aqui uma coisa muito especial. No final dessa live, eu vou compartilhar com vocês um material assim novinho em folha que eu concluí hoje. Gente, eu demorei, né? Atrasei para começar a nossa live, tive uns probleminhas técnicos, mas depois deu tudo certo. E fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né, com live, agenda cheia, e acabei não aparecendo nunca mais aqui em live. Mas hoje deu tempo, estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Então, o que acontece? Eu vou compartilhar no final dessa live um material novinho que eu acabei de preparar hoje. E eu tenho certeza que vai mexer com o coração e com a mente de vocês. No final da live, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa carta, tá? Já vou dar um spoiler aqui, tá bom? Então, vou mandar aviãozinho aí pra gente convidar essa turma que vai amar ouvir sobre a cura da criança interior, sobre descongelamento emocional, sobre feridas e marcas do passado interferindo na nossa vida hoje. Eu abri caixinha de perguntas, né? E vi algumas perguntas muito interessantes e nós vamos conversar sobre tudo isso hoje, respondendo essas perguntas e trazendo mais conteúdo para você, né? Tá bom? Gente, seguinte, quando a gente fala em descongelamento emocional, automaticamente pensamos quando aconteceu o congelamento, né? Porque para descongelar alguma coisa ou alguém, tem que haver o congelamento antes. E para a gente falar de congelamento emocional, a gente vai falar de marcas e feridas emocionais. E como isso impacta a nossa vida hoje. E essa foi uma das perguntas, né, lá na caixinha que eu abri nos stories, né? Se a nossa criança ferida, ela pode interferir na nossa vida adulta. Sim. E é exatamente isso que ela faz, como uma criança birrenta, entende? Vou exemplificar aqui para vocês conseguirem entender na prática como funciona essa
ligação, essa conexão da nossa criança ferida com a nossa vida adulta hoje, tá? Vou trazer aqui o exemplo de uma cliente minha para vocês verem claramente, e se alguém aqui quiser compartilhar situações semelhantes, pode trazer também, tá? Essa minha cliente, gente, ela me procurou. Um dos problemas dela era que ela gosta muito do trabalho dela atual, porém, ela tem uma dificuldade tremenda de relacionamento com a chefe dela. E já tem uns 2, 3 anos que essa pessoa, né, é chefe dela. Mas ela tinha um conflito, assim, muito grande, tá, de relacionamento, mas ela queria, né, continuar ali naquele trabalho, evoluir, crescer, mas para isso ela precisava se relacionar com a pessoa que estava acima dela no cargo. Enfim, esse era um dos pontos, claro, né, dentre várias outras coisas na vida dela. E aí, gente, o que ela descobriu na terapia, tá? Fazendo o reprocessamento dela dentro da TRG. Ela acessou que a forma como a chefe dela falava com ela era o mesmo tom de voz, era o mesmo jeito que a mãe dela falava quando ela era criança e vinha reprimir, né? Ela por ter feito algo, enfim, corrigir, brigar, reprimir. Foi uma infância muito castradora, tá? Muito limitada. E isso ficou muito marcado na vida dela. Tipo, tudo que ela ia fazer, a mãe reprimia, a mãe criticava, a mãe travava ela, sabe? E o tom de voz da mãe dela, o jeito de falar, era o mesmo jeito da chefe dela se direcionando a ela, entende? E aí, por que ela tinha essa dificuldade tão grande de se relacionar com a chefe dela? Porque toda vez que a chefe se dirigia a ela para pedir alguma coisa, solicitar algo, ou até mesmo corrigi-la de algo errado que ela fez, automaticamente, gente, em milésimos de segundo, a mente dela voltava lá na infância, naqueles momentos onde a mãe dela fez isso durante anos e anos. Entende? Então, esse é um exemplo clássico da criança congelada. Racionalmente, uma mulher adulta de 35 anos, casada, com filhos, muito bem resolvida profissionalmente, tudo, como que vai se incomodar tanto? Como que vai se incomodar profundamente com o jeito da chefe solicitar algo ou até mesmo dizer que ela fez algo de errado ou que tinha que melhorar alguma coisa ali? Porque, né, uma coisa tão simples aos olhos dos outros seria muito simples, mas como ela trazia esse registro, né, e o jeito da chefe era igualzinho o jeito da mãe dela falar com ela, gente, automaticamente o inconsciente dela puxava esses arquivos de dor, né, esses arquivos de memória ali, e fazia com que ela tivesse sensações, ações e reações iguais às que ela tinha quando ela tinha 5 anos, 6 anos, 8 anos de idade. Entenderam? Quando crianças, passamos por situações dolorosas, que a gente chama aqui de trauma emocional, ou quando a gente vivencia situações até numa intensidade menor de dor, mas isso se repete por muito tempo, que aí nós chamamos de marcas emocionais. Então, tanto um trauma emocional como marcas emocionais são capazes de nos congelar emocionalmente lá atrás, entende? Então, você vivenciou uma situação muito dolorosa na sua infância, emocionalmente você fica congelada lá. Você vem pra vida, mas emocionalmente você tá congelada lá. E aí, na sua vida adulta, quando você se depara com uma situação semelhante àquela situação de dor do passado, automaticamente você revive aquilo.
O seu inconsciente te puxa lá para esse momento onde você ficou congelada emocionalmente, certo? Isso tudo acontece, gente, porque esses arquivos de dor que a gente tem, né, essas memórias de dor, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele está alojado no nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, tá? O cérebro reptiliano, ele não faz raciocínio lógico das coisas, ele não avalia, ele não analisa as coisas, ele não faz conexões complexas de nada. O cérebro reptiliano, ele é responsável pela nossa sobrevivência. Ele só se preocupa com isso. Então, diante de uma situação de perigo, por exemplo, ele vai avaliar aquilo e vai determinar se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir, entende? Sempre buscando pela nossa sobrevivência, tá? E o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro reptiliano, não, o nosso inconsciente que está no cérebro reptiliano, né? O inconsciente, ele busca pela felicidade. Então, o que o nosso inconsciente faz? Ele arquiva esses registros de dor, ele arquiva tudo isso de forma muito profunda para que a gente, de fato, não se lembre disso no nosso dia a dia. Então, é muito frequente na terapia, né, quando a gente vai iniciar o trabalho da TRG, os clientes chegarem para mim e falarem: Sara, não lembro de quase nada da minha infância, tá? Por que, gente, que a gente não se lembra? Não é só porque a nossa infância aconteceu há muito tempo atrás, não é. A gente geralmente não se lembra de muita coisa porque, enquanto crianças, as coisas que aconteciam, elas tinham uma proporção muito grande, elas tinham um impacto muito grande sobre nós, concordam? Uma criança, ela é totalmente indefesa, vulnerável, então uma coisinha assim, para a criança soa muito ameaçador. Então é muito fácil de uma criança se traumatizar, se a gente analisar dessa forma, entende? Então, se a gente avalia aquela situação como uma situação dolorosa, automaticamente o nosso inconsciente vai arquivar isso. É um registro de dor. Imagina uma infância muito difícil, a pessoa só vai lembrar que ela teve uma infância muito difícil. Mas ela não vai lembrar de detalhes de tudo que ela viveu. Por quê, gente? Senão ela não consegue viver. Ela não consegue se relacionar com outras pessoas, ela não consegue trabalhar, enfim. Então, o nosso inconsciente, ele arquiva essas coisas para que a gente possa encontrar a felicidade. Só que aí, vamos montar esse quebra-cabeça. O nosso cérebro reptiliano, ele é rápido, veloz, e ele é que vai determinar se a gente vai lutar ou fugir, né, diante do perigo. Ok. Imagina uma pessoa que vivenciou situações dolorosas repetidamente durante a sua infância. Tem muitos registros de dor, certo? Ou seja, o inconsciente dela tá cheinho de registros de dor, ok? E aí, diante de uma situação corriqueira ali, onde ela tem que tomar uma decisão em milésimos de segundo, quem vai determinar isso? O nosso cérebro reptiliano. E ele vai usar os arquivos que a gente tem no nosso inconsciente para determinar como nós vamos agir ou reagir. Isso tudo em milésimos de segundos, certo? E é exatamente aí que entra a TRG, por exemplo. Se você tem muitos registros de dor, automaticamente as suas ações, reações e sensações, né, sentimentos mesmo, diante de situações corriqueiras para muitas pessoas, para você vão ser situações assim over, porque o seu inconsciente está cheio de registro de dor. Então, com a TRG, a gente vai fazendo a limpeza desse inconsciente, tirando todos esses registros de dor,
Para que, diante de uma situação de conflito, você não tenha mais arquivos ruins ali para puxar, entende? E aí você passa a ter ações e reações mais racionais, certo? O nosso cérebro reptiliano, ele determina como nós vamos agir em milésimos de segundos. Então, assim, é aquele tipo de reação que depois que você tem, você fala, putz, eu não precisava ter falado desse jeito. Ou eu não precisava ter feito aquilo, né? Ou, nossa, por que eu me senti assim? Não tem situação, não é só o fazer, tá, gente? É o sentir também. Não tem situação onde parece que, ai, tá tudo bem. Aí, de repente, não tá nada bem. Te dá uma tristeza profunda, ou vem uma raiva, uma fúria, não sei da onde. Já aconteceu com algumas de vocês aqui? Podem ter certeza que alguma coisa aconteceu ali, agora vocês já vão ficar de anteninhas ligadas. Ou foi alguma coisa que alguém te falou, ou foi algo que você ouviu, uma música, alguma coisa, ou foi um cheiro que você sentiu, ou foi alguém que você viu, que funcionou como um gatilho emocional. O que é um gatilho emocional? É uma situação atual que te faz voltar lá no momento de dor, no momento onde você ficou congelada. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito complexo, tá muito confuso? Me conta aqui. Enquanto isso, eu vou tomando meu cappuccino, né? Ei, Delian, seja bem-vinda, Jeane, Cirlei, que bom ter vocês aqui, Flavinha, sejam muito bem-vindas. Tá dando para acompanhar o raciocínio, gente? Então, se você tem muitos registros de dor, você ficou congelado em vários momentos lá da sua infância ou ao longo da sua vida também, a gente fala da cura da criança interior, né? Junto com o descongelamento emocional, porque, como eu disse, na infância é mais comum, né? Mais frequente, existe uma chance maior, né, da criança ser impactada emocionalmente com as coisas que acontecem no dia a dia, tá? Justamente por ser uma fase onde a criança ainda, onde a pessoa, né, criança, é muito vulnerável ainda, não sabe se defender e tudo mais. Porém, a gente pode ter esse congelamento emocional em qualquer idade, tá, gente? Mesmo na vida adulta, diante de um trauma, né, uma situação muito dolorosa, né, muito intensa e tudo, a gente pode se congelar ali mesmo na vida adulta, tá bom? Então, o que acontece é isso. Se você passou por um momento de dor e não conseguiu resolver esse conflito emocional, se você não curou essa ferida emocional, você acaba ficando congelada ali. Você vai pra vida, tá tudo bem e tal, mas aí alguma coisa semelhante acontece, aquilo volta a doer de novo. Por quê? Porque não resolveu, porque não curou, tá? Então, através da TRG, a gente consegue promover esse descongelamento emocional. Exatamente porque o objetivo da TRG é fazer essa cura, entende? Curando as nossas feridas emocionais, automaticamente a gente vai promover esse descongelamento emocional. Entenderam agora a ligação entre essas duas coisas? E esse termo, né, a cura da criança interior, é muito usado porque é uma forma representativa de falar da cura das feridas emocionais, certo? E a grande maioria das pessoas, gente, que tem gatilhos emocionais hoje, os primeiros registros de dor relacionados àquilo estão lá na infância, entende? Então, quando a gente vai promover essa cura das feridas emocionais, o nosso objetivo dentro da TRG é encontrar a raiz emocional
dessa dor. O que é a raiz emocional, gente? É o começo de tudo. É o início dessa dor. Quando isso começou a fazer parte da sua vida? Ai, hoje eu tenho um problema assim, assim, assado. Ok. Se a gente for olhar para esse problema hoje e tentar tratar este problema que você está enfrentando hoje aos 30 anos de idade, por exemplo, aos 40, aos 50 anos, enfim, a gente vai resolver superficialmente isso. Porque eu tô aqui afirmando para vocês que, na grande maioria das vezes, os conflitos que a gente vivencia hoje, eles já se tornaram um padrão de dor, um padrão de conflito, um padrão de problema que você traz para sua vida, entende? Então isso não começou hoje. Isso muito provavelmente começou lá atrás. Vou trazer mais um exemplo prático para vocês, né? Quando a gente traz exemplos e compartilha histórias, fica mais palpável para vocês entenderem tudo isso. É muito frequente problema de relacionamento, tá? Um parceiro abusivo, né? Muito autoritário, ou agressivo mesmo, enfim. E aí o cliente chegou para mim com um problema de relacionamento. Como eu vou resolver isso? Tô num relacionamento ruim, tal. Ok. Posso orientá-la com relação a esse problema ruim? Posso. Aí ela vai ver se ela vai separar, como que ela vai se ajustar nesse relacionamento. Ok, mas ela vai resolver de fato isso, gente? A maioria das terapias convencionais trata isso, direciona isso para a pessoa resolver isso. Com a TRG e também com a experiência que eu tenho da análise corporal, da sistêmica e tudo, né, que eu trago junto com essa bagagem, né, com esse pacote aí terapêutico, o meu olhar vai muito além deste relacionamento que essa pessoa está vivendo hoje. Porque muito provavelmente não é a primeira vez que essa pessoa está em um relacionamento abusivo. Aí a gente vai puxando a linha do novelo lá atrás, até a gente encontrar a raiz desse relacionamento abusivo que ela está tendo hoje, e já é o segundo casamento dela. E sabe onde que está a raiz? No relacionamento do pai e da mãe dela. Ela, enquanto criança, viu a vida inteira os pais brigando muito, tá? O pai traía a mãe, mulherengo, e bebia, aquela confusão toda, tá? Ainda chegava em casa alcoólatra, chegava em casa, batia na mãe, os filhos tudo viam aquela cena horrorosa, ok? Uma criança de 4, 5 anos, diante de uma situação dessa, imaginem o cenário, gente. Imagina esse cenário, tá? 3 filhos, todos os filhos pequenos, vendo a mãe naquela situação. Uma criança de 4, 5 anos, consegue fazer muito diante dessa situação? Não consegue fazer nada. A não ser se travar, paralisar diante daquilo. Algumas ousam até partir em defesa da mãe, o que ainda acaba muitas vezes ficando pior. Mas mesmo que elas não façam isso, o desejo é de partir em defesa da mãe, nesse exemplo que eu trouxe. Mas a criança não pode fazer nada diante daquilo, ela se vê impotente diante daquilo. E de tanto ver essa cena repetidamente, ela congela ali. Entenderam? Mais um exemplo de congelamento emocional. O inconsciente dela registrou isso, esse momento de dor, relacionamento conflituoso, o homem é ruim, o homem é agressivo, a mulher, né, submissa, a mulher sem conseguir reagir, e ela não pôde fazer nada para ajudar a mãe, travou, congelou ali. O que ela fez no automático, inconscientemente? Na adolescência ela atraía amigas, amigos também, colegas abusivos, no sentido de ela fazia todo o trabalho,
da escola, passava cola para todo mundo, você entendeu? Carregava todo mundo nas costas, as pessoas abusavam dela nesse sentido, certo? Era muito boazinha para todo mundo. Primeiro namorado, abusivo também, muito controlador, ciumento, possessivo e tal. Segundo namorado, casou com ele, teve filho, mesma historinha. E aí ela está agora no segundo casamento, mesma história. É o tal da mulher do dedo podre, né? Ok, mas só arruma traste, só arruma o que não presta. Não, não, não. Tem gente que ainda fala, deve gostar de apanhar, porque só arruma. Gente, o buraco é tão mais embaixo que vocês não têm noção, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo de congelamento emocional. Como que essa mulher vai conseguir resolver o relacionamento dela hoje, carregando tudo isso, gente? Se ela não conseguir resolver tudo isso lá de trás, ela termina com esse marido, arruma um terceiro, pior ainda. Porque o nosso inconsciente, ele trabalha com a lei da atração. É tipo assim, eu não consegui resolver esse problema, então de um jeito ou de outro eu me coloco nessa situação de novo, para ver se daí agora eu vou conseguir resolver. Entende como o nosso inconsciente trabalha? Ele busca pela nossa felicidade. Então ele arquiva esses registros de dor, mas ele quer que a gente resolva isso para se libertar disso. Então o nosso inconsciente acaba atraindo situações semelhantes a que a gente viveu lá atrás de dor, para nos dar uma oportunidade de resolver aquilo. Só que sozinho a gente não consegue. É muito difícil sozinho você enxergar tudo isso e conseguir de fato se curar emocionalmente, entende? Então é quando entra a terapia, quando se faz necessário uma ajuda de um profissional, certo? E através da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, a gente vai fazer exatamente isso. Nós vamos encontrar a raiz emocional desses problemas que você está vivendo hoje. E a gente vem passando um pente fino na sua vida, resolvendo todos esses nós, todas essas travas, todas essas amarras, te descongelando de cada pontinho de dor ali onde você ficou preso e travado lá atrás. Entenderam como funciona, gente? Tá dando para acompanhar agora? Me conta aqui. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo que a gente já tá aqui conversando. Mas como eu demorei um pouquinho para iniciar a live, eu acho que ainda temos tempo. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre congelamento emocional, descongelamento emocional, cura da criança interior? Gente, é tão engraçado, uma vez, só compartilhando aqui, enquanto vocês deixam alguma dúvida aí, se vocês tiverem, tá? Vou compartilhar aqui uma cliente minha uma vez, durante o processo, né, da análise corporal, inclusive, ela estava fazendo análise corporal, e identificamos a raiz emocional dos conflitos que ela trouxe para o processo da análise corporal, né, e junto do direcionamento eu falei, né, a cura da criança interior. Foi quando eu sugeri a gente dar início ali à TRG, enfim. E aí eu achei muito engraçado, porque ela falou assim, nossa, eu tenho uma birra dessa criança interior. Falei, gente, por quê, né? O que aconteceu? Por que você tem birra da sua criança interior? Não, não é da minha, não. Eu tenho birra desse negócio aí que se fala de criança interior. Eu não sei o que é isso. Eu já fiz várias coisas, terapias, outras coisas, e aí as pessoas só falavam que tem que fazer a cura da criança interior. Mas ninguém nunca tinha explicado para ela o que é a cura da criança interior, quem que é essa criança interior, enfim, né? Então eu achei muito engraçado, aí eu expliquei para ela, né, tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, daí ela falou, nossa, agora fez sentido, agora eu entendi, né? Então é isso, é um termo que a gente usa para ilustrar a cura das feridas emocionais, né? Só que, como na infância, a gente acaba se impactando muito mais
com vivências de dor e tudo, né? A gente fala a cura da criança interior, porque geralmente tá ali na infância, né? A raiz emocional dos nossos problemas hoje. Ficou claro agora, né, gente? Agora todo mundo que tá aqui na live e quem for assistir a gravação já vai estar letrado, vai saber explicar o que é a cura da criança interior, né? Bom, no início da live, falei que eu ia compartilhar com vocês algo inédito hoje, né? Eu acabei de fazer aqui um material, certo? E vou compartilhar em primeira mão com vocês aqui. Mas antes disso, quero sugerir que vocês mandem aviãozinho aí para convidar mais pessoas para a live, porque esse material tá muito lindo. Eu tenho certeza que vai falar com o coração, com a mente de muitas pessoas aqui. Tenho certeza que vocês vão se conectar muito com isso, tá? E pode de verdade, né? Palavras curam e podem ser palavras que vão te libertar ou que vão libertar alguém que você convidar para ouvir agora. Tudo isso, tá? Enquanto vocês mandam um aviãozinho aí, eu vou tomar mais um golinho do meu cappuccino. Depois eu vou compartilhar esse material inédito aqui com vocês, tá? E tem tudo a ver com esse tema da cura da criança interior, do descongelamento emocional. Tem tudo a ver com esse tema, por isso que eu preparei esse material hoje. Certinho? Bora então? Sabe o que é, gente? É uma carta. Eu escrevi hoje uma carta com base nos relatos e na vivência de muitos dos meus clientes, né? Alguns que já receberam alta da TRG, outros que estão ainda em tratamento, né? E acreditem, é a história de muitas e muitas pessoas, né? Eu vejo isso se repetir cliente após cliente, assim, né? E como é libertador, como é maravilhoso quando vocês acessam tudo isso, tá? Então, eu senti esse desejo de transformar todos esses registros em uma carta. E essa carta se chama SOS da Criança Ferida. Eu fui aquela criança que teve que se responsabilizar muito cedo. Eu sobrevivi, mas isso me fez ter muita dificuldade de me priorizar e buscar pelos meus sonhos, porque aprendi que só tinha valor e só era amada e aceita quando eu fazia para os outros. Eu fui aquela criança super carente por falta de atenção, carinho e proteção dos meus pais. Eu sobrevivi, mas isso me fez buscar esse afeto em outras pessoas, o que me tornou vulnerável e uma presa fácil para adultos mal intencionados. Eu fui aquela criança que era comparada com meus irmãos, primos, amigos e até mesmo com meus próprios pais. Eu sobrevivi, mas isso abalou completamente minha autoestima e me fez ter muita dificuldade de enxergar o meu real valor. Eu fui aquela criança super obediente em uma educação extremamente rígida, onde eu não podia escolher nada, nem opinar, muito menos questionar. Eu sobrevivi, mas isso me travou profundamente, me trazendo muita insegurança na hora de tomar decisões e fazer escolhas por mim mesma. Eu fui aquela criança que cresceu apavorada com tantas brigas horríveis dentro de casa por conta do alcoolismo do meu pai. Eu sobrevivi, mas isso me trouxe muita insegurança e medo, o que me tornou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu fui aquela criança que passou por muita privação financeira, onde muitas vezes chegava a faltar o básico. Eu sobrevivi, mas isso me fez ter muita dificuldade de desfrutar com leveza
das alegrias que o dinheiro traz por medo de que ele acabe de novo. Eu fui aquela criança que cresceu se sentindo responsável pela separação dos meus pais e por qualquer problema que existisse em casa. Eu sobrevivi, mas o peso da culpa me impede de avançar, de romper os limites que eu mesma estabeleci por não me sentir merecedora, uma vez que eu me sentia culpada. Somos os adultos de cada uma dessas crianças. E sabe o que temos em comum? Tivemos a oportunidade de voltar no tempo e resgatar a nossa criança ferida. Dar afeto, carinho, atenção, proteção quando ela precisou. Acolher, incentivar, valorizar e reconhecer nossa criança que só queria ser criança. Podemos ser os adultos responsáveis por elas, de uma forma que elas queriam, mas não tiveram quem possa resgatar sua criança ferida. Crianças resgatadas. E aí? Gostaram dessa carta? É forte, né, gente? Quem é que conseguiu ouvir tudo? Me conta. Me conta o que vocês acharam. Eu vou deixar a live salva, tá? Tô vendo que tem muita gente entrando, saindo, tá oscilando, às vezes é a internet. Então eu vou deixar a live salva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse material novinho que eu acabei de compartilhar com vocês. Produzi hoje com muito carinho para a nossa live de hoje. Espero ter contribuído, né, com esse conteúdo para que vocês saibam pelo menos explicar, né, para alguém que questionar, ou se alguém estiver falando sobre a cura da criança interior, agora vocês já vão saber o que é. Falou de descongelamento emocional, você já sabe o que é também. Então, com esse objetivo, né, de informar vocês, de trazer conhecimento, conteúdo de valor, né, e eu fiquei muito feliz de dar um tempinho aqui na minha agenda, escapar aqui dos atendimentos para fazer essa live, compartilhar um pouquinho desse conteúdo com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui, né, na live gravada, que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e muito obrigada pela companhia nessa live Café com Terapia. Eu tô aqui com meu cappuccino ainda, hein? Um beijo, gente. Tchau, tchau.